Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, segunda-feira, dia 1º de março de 2021, estamos aí nesse Brasil, estamos aí nessa cidade de Paraíso, Tocantins, estamos aí nessa paróquia de São José Operário. A nossa tentativa aqui, o nosso desejo é que todos nós tenhamos uma boa e santa quaresma, que todos nós possamos nos tornarmos mais fraternos, menos inimigos, mais amáveis, que todos nós possamos nos preparar para encontrar Jesus ressuscitado nesse mundo, nesse tempo, um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de humildade, sem tanta pompa para respeitar o tempo presente, mas mantendo a força interior da nossa fé, a força interior da nossa religiosidade, o nosso desejo de encontrar Deus. E o evangelho que Lucas nos apresenta, que o evangelho que a igreja nos apresenta de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós aqui nos encontramos hoje nesse momento de oração, juntamente com o evangelista Lucas, nesse capítulo 6, versículos de 36 a 38, só 3 versículos, que vai nos orientando sobre coisas importantes para a nossa vida. Existem momentos em que a gente tem que ter um espírito mais crítico, olhar a nossa maldade, a nossa prática, a nossa justiça. Existem momentos que a gente tem que olhar a nossa bondade, aquilo de bom que existe dentro de nós, aquilo de bom que está dentro do nosso coração, que vai nos mostrando a nossa personalidade e vai nos identificando cada vez mais com aquilo que é o sinal do nosso batismo. Eu, conforme dizia no Novo Testamento, o batismo é pedir a Deus uma consciência a favor do ressuscitado. É a segunda leitura do primeiro domingo da Quaresma. Quer dizer, pedir a Deus uma consciência em prol do ressuscitado. Em outras palavras, é pedir a Deus uma consciência em prol da vida eterna, em prol da fé em Jesus Cristo. Por isso eu sou batizado. Eu, como batizado, eu vou pedindo que Deus me dê uma consciência. Uma das coisas sagradas da nossa vida é a nossa consciência, é a nossa identidade, é a nossa personalidade, aquilo que eu sou de verdade, não aquilo que eu publico, aquilo que eu falo para os outros que eu sou, mas aquilo que eu sou de verdade. E eu respondo por isso, eu não respondo pelo que os outros acham ao meu respeito, eu respondo por aquilo que eu sou de verdade. É isso que eu vou apresentar a Deus. Eu não vou apresentar a Deus a opinião pública a respeito meu ou a opinião de Ciclano e Beltrano, apesar que nós damos muito valor nisso hoje, né? O que o outro pensa a meu respeito. E às vezes eu esqueço de quem sou eu de verdade e passo a viver segundo aquilo que o outro quer. E isso significa perder a personalidade, perder a identidade, perder a fé. O Evangelho de Lucas começa nos dizendo, Jesus dizendo para os seus discípulos. Então, para quem Jesus está dizendo isso? Para aqueles que são mais próximos a Ele. Tem coisas que Jesus diz para a multidão, tem coisa que Jesus diz para Deus, tem coisas que Jesus diz para os seus discípulos e tem coisa que Jesus diz para os seus apóstolos. Então, nós temos agora um momento em que Jesus diz algo para os seus discípulos. Os discípulos são aqueles mais próximos, são aqueles que renunciaram a si mesmo, pegaram a sua cruz e estão atrás de Jesus. Quer dizer, renuncio à minha vontade, assumo a carga da minha existência, a minha vergonha de ser, a minha humilhação, a minha pobreza, a minha fraqueza, a minha dor. A cruz é sinal de dor, a cruz é sinal de morte. Então eu assumo tudo isso, e vou atrás de Jesus, que eu preciso que Ele me salve, que Ele me ajude. Então ele começa dizendo para os seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
A misericórdia é um tema que o Papa falou muito anos atrás, que é um sentimento nobre. Viu? Adélia Prado diz que amor é uma palavra de luxo, né? Eu acho que misericórdia também é uma palavra de luxo. Amor é essa palavra de luxo, Adélia Prado dizia, e eu acho que misericórdia é uma palavra de luxo. Existem palavras que são de luxo, né? Existem palavras que você se emociona ao dizê-las, né? E existem palavras também que você se emociona ao ouvi-las. Então nós temos agora essa misericórdia. Lucas tenta mostrar muito que Deus é misericordioso. Tanto que o coração do Evangelho de Lucas está no capítulo 15, que fala as 3 parábolas da misericórdia. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo ou o pai misericordioso. Então essa proposta que Lucas diz, que Jesus diz através de Lucas, que Lucas lembrou e não quis perder, está muito ligada a uma outra de Mateus. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. O que é misericórdia? Misericórdia é você estar com o coração ao lado da miséria do outro. Então a misericórdia é algo que você oferece e age, é um comportamento seu diante do miserável. Miserável é aquele que não tem nada mesmo, aquele que está no fundo do poço, aquele que está acabado, que está se destruindo. É a miséria humana, tanto econômica como psíquica, como afetiva, como humana, porque tem gente que tem muita coisa, mas é um miserável. Um ser humano totalmente vazio, descontrolado, perdido, sem nada. Viu? Tem gente que anda, tem muita coisa, mas é um miserável. Viu? Porque não consegue dar um sentido para a própria vida, apesar de que pode ganhar o mundo e ganhou o mundo. Temos muitos artistas assim, que morreram miseráveis, apesar da fortuna que possuía. E tem muita gente que não tem quase nada, mas é uma pessoa de paz. Então o critério não é sempre econômico, mas também existe sempre um miserável na periferia que passa necessidade, não tem o mínimo de dignidade. Então o sentimento de misericórdia, córdia é coração, né? Então você põe o seu coração ao lado daquele que é miserável. Então é o que Deus faz. Então ele está revelando como Deus é. Deus coloca o coração dele ao lado do miserável. Por isso que as igrejas crescem tanto no mundo da periferia, porque o miserável precisa de Deus. Por isso que as igrejas se multiplicam tanto, principalmente as evangélicas, porque o miserável está à procura de Deus. O povo simples está à procura de Deus. As pessoas mais humildes estão à procura de Deus. O sucesso do protestantismo e dos evangélicos no Brasil é porque eles vão para todos os cantos e abrem qualquer canto, um lugarzinho, e sempre tem um pastor lá para atender. Viu? E o povo está à procura disso, está à procura disso. Às vezes a gente faz uma análise porque a gente tem um pouco mais, sei lá, de ideias e pensamentos, mas a gente às vezes não sente dentro de nós aquilo que um miserável sente. Eu não tenho a experiência de passar fome, viu? De fome mesmo, de não ter o que comer em casa. Pelo menos um pão na minha casa sempre teve e um café também sempre teve. Por isso minha dificuldade de tomar café da manhã, porque eu nunca tomei na infância um café da manhã a não ser pão e café, né? Eu era o que tinha na casa, mas para mim estava bom. Eu não sabia que tinha salame, presuntos, queijos, essas coisas todas, mas não me importo com isso. Leite só no domingo, era a vida nossa, mas era divertida, a gente era feliz. Então o que a gente tem dentro das experiências da nossa vida? A gente tem dentro das experiências da nossa vida esse convite de Jesus. Esse convite de Jesus, sede misericordiosos como o vosso Pai do céu também é misericordioso. São Paulo já acrescenta uma outra frase quase igual, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então nós temos Mateus que diz, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Nós temos Lucas que diz, sede misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso. E nós temos Paulo que diz, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Nós estamos falando de um Deus que é perfeito, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é santo. E é essa a proposta que a Bíblia vai nos pedindo. E para isso vai nos dando umas orientações. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Temos 3 coisas. Uma é não julgar. A outra é não condenar. E a outra é perdoar. São as 3 referências da misericórdia. O julgamento é quando você assume um papel de autoridade
E você, com base em algum critério, você determina quem está diante de você será culpado ou inocente. É o papel do juiz. Esse papel do juiz pertence a Deus. A nós não. A nós não é papel nosso julgar. Nós podemos constatar, isso sim. É aquilo que Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves da minha igreja, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Isso não é um papel de juiz, isso é um papel de constatação. Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade de Jesus e, com base no critério de Jesus, eu vou dizer aquilo que está ligado ao céu e aquilo que está desligado no céu. É diferente de um julgamento. Hoje mesmo nós vivemos essa crise do julgamento. É o que eles dizem: cada cabeça de juiz é uma sentença. Você vai para um julgamento e você não tem a mínima ideia do que vai acontecer lá dentro, porque não temos uma segurança jurídica no nosso Brasil. Nós temos uma estrutura jurídica extremamente insegura, que a gente não sabe por onde ir, a gente não sabe o que pode e o que não pode, porque tudo pode e nada pode. Tem coisa que não pode, mas depois pode. E aí você vive esse sistema jurídico do Brasil extremamente inseguro, extremamente complicado, difícil, que dependendo do valor da conta bancária que você tem, você pode contratar um advogado que coloque xeque-mate todo o sistema e toda a estrutura. Ou se você pega um juiz que não cumpriu o seu papel e acaba sendo desonesto e corrupto, então quer dizer, nós estamos vendo que realmente a justiça ela é cega, ela é incapaz de ter critérios, ela é cega para o bem e cega para o mal, mas ela não tem uma segurança jurídica, nós não temos uma segurança jurídica no Brasil. Por isso, quando fala de julgamento, não seja juiz, porque quando você é juiz, você está assumindo o papel de ser melhor do que todo mundo, você está assumindo o papel de ser o dono da verdade, o dono do que pode e do que não pode. Esse papel pertence a Deus. O que eu posso fazer e devo fazer é constatar. Olha, na igreja tem que haver justiça e honestidade. Então, se há desonestidade, eu estou constatando, isso está errado. Não é um julgamento, é uma constatação. Isso não está de acordo com Jesus. A minha missão e a minha obrigação como cristão não é julgar. A minha obrigação é constatar. A minha obrigação não é condenar ninguém, mas é convidar a pessoa à conversão. Caso contrário, é assumir a responsabilidade pelo mal que fez. Se alguém rouba a igreja, eu não posso julgar, mas eu tenho que dizer, não se deve roubar a igreja. Isso é um crime e é um pecado. E se alguém protege quem está roubando, também se responsabiliza por isso. E se há um desvio, uma desonestidade, a gente vai constatando, olha, a injustiça aqui. A injustiça é condenada por Jesus, a injustiça é desaprovada por Deus, então eu estou constatando. E depois o que eu tenho que oferecer é o perdão. Perdoai e sereis perdoados. Tudo isso é um critério daquilo que eu me comporto, e Jesus dizendo, isso será a medida da sua vida, isso será a medida do seu comportamento. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Essa coisa ela é interessante porque é um desafio para nós, viu? Porque você é convidado a olhar para você da mesma forma que você olha para o outro. Você é convidado a dizer para você o mesmo que você diz para o outro. Você é convidado a fazer contigo o mesmo que você faz com o outro. Então seria o mesmo que se você sai de casa e vai fazendo bem, você está fazendo bem para você mesmo. Se você respeita alguém na fila do banco, se você respeita alguém que é mais idoso, se você trata bem o garçom que está te servindo, se você trata bem a pessoa que está limpando o seu banheiro ou limpando uma repartição, se você cuida bem das coisas públicas, é sinal de que você é uma pessoa que está oferecendo ao mundo algo que você espera que o mundo também ofereça a você. Mas o mundo vai oferecer porque você está cuidando do mundo. Agora, quando eu começo a destruir as pessoas, destruir o mundo, destruir a natureza, é claro que eu vou me deparar com um mundo destruído. E esse mundo destruído não vai me garantir muitas coisas boas. É a confusão ideológica que nós vivemos hoje. O mundo hoje é muito difícil porque você não pode dizer mais nada. Você não pode constatar, olha, há uma situação de injustiça, há uma situação de desrespeito,
nós temos uma calamidade pública na saúde, nós temos uma calamidade, mas nós vivemos num mundo polarizado, num mundo de radicais, num mundo em que eu fecho a minha opção por uma idolatria, digamos, partidária, ou por uma pessoa, e não me abro ao diálogo, não me abro para escutar mais ninguém. Esse é um defeito que o mundo tem atualmente, até porque o meu eu se tornou absoluto, eu me tornei Deus, eu me comporto como Deus, eu estou medindo o mundo como Deus. Por isso o Evangelho de hoje é esse convite bonito que Jesus nos faz. Olha, seja misericordioso, não julgue, não condene, mas perdoe, viu? Mas constate, viu? Faça com que você, movido pela fé e experiência de Jesus, que você ofereça ao mundo, e ofereça ao mundo justiça. Isso quer dizer que a gente não permita que o mal faça parte da gente. E aí vamos separar muito a questão. Uma coisa é julgamento, condenação, quando eu assumo o papel de Deus, de melhor de todo mundo. Outra coisa, eu movido pela minha fé, pelos meus valores, eu constato o pecado no mundo. Eu constato o crime no mundo, eu constato a injustiça no mundo. E essas coisas Deus não aprova. Então eu estou constatando aquilo que Deus não quer que seja feito. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, alegria e saúde, ilumine a nossa vida e guardemos no nosso coração, sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. É bonito isso, né? Um abraço e até mais.